Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 4 de Jonas e o último. Finalizamos mais um livro da Bíblia, domingo. E é isso. Hoje, há 2 livros atrás, eu falei que Deus só tinha finais felizes para os capítulos, né? Para os livros, mas esse daqui a gente vê tem o primeiro livro que eu vejo que não, o final não é feliz, mas Jonas tá ali meio bravo com o Senhor, e essa história aqui me faz lembrar muito do filho pródigo também, né, onde o filho saiu para gastar seu dinheiro, para fazer tudo que queria, e o filho, né, que ficou ali com o pai, ficou o tempo todo com o pai. Quando esse outro filho volta, porque ele passou por um período muito difícil na vida dele, e ele falou, cara, pelo menos meu pai vai poder me tratar como um servo, porque eu não sou digno de ser chamado mais de filho. E aí ele volta. Enfim, quando a gente chegar lá no Novo Testamento, a gente vai ver melhor essa parábola, né? E aí ele volta e o pai dele faz festa com aquilo. O pai dele fica alegre. O pai dele tá... Caraca, que bom que meu filho voltou. Que bom que ele entendeu que esse lugar não valia nada para ele, sabe? Que os prazeres do mundo não eram suficientes, que ele tem um lar, uma casa, enfim. Lá a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aqui nós estamos então no capítulo onde Jonas, relembrando um pouquinho dos livros, né? Dos capítulos, foi bem pequenininho. Mas Jonas, ele primeiro foge não querendo cumprir aquela tarefa, aquela missão que Deus tinha dado. Depois ele tem ali o socorro de Deus, porque o povo joga ele no mar e ele, não sei se ele sabe nadar, mas parece que não, porque ele fala, as algas estavam me dominando, eu estava afundando isso e aquilo, e de repente o peixe engole ele, e eu tirei para mim, ao ler, o meu entendimento que eu passei aqui esses dias foi que aquele peixe foi um socorro para Jonas, na verdade. Ao invés de ser o fim, era ali o início. E aí ele reconhece que Deus, que Deus é bom. E aí, enquanto ele tá fazendo aquela oração, o peixe joga ele de novo na praia, no mar, na praia, na verdade, né? Já ali, a salvo. E aí Jonas parte para a missão dele. Deus fala com ele novamente e ele vai cumprir dessa vez. Só que nesse capítulo ele tá bravo, porque ele cumpriu e foi um sucesso a missão dele. Sabe, 100% se converteu, se dobrou, reconheceu os seus erros, seu mal, seu pecado. E eles resolveram então se voltar para Deus. Mas Jonas não gostou, igual aquele filho que ficou sem ser o pródigo que saiu, né? Aquele filho que ficou com o pai não gostou que o irmão tinha voltado, não gostou que o irmão tinha recebido perdão do pai, não gostou que fizessem festa para ele. Como assim, né? Saiu, foi para fora, agora se vira, que você se lasque, né? Que você sofra os castigos do mundo, não foi você? E aí o pai sai, nessa história, né, do filho pródigo, o pai sai e fica ali tentando convencer o filho, tentando mostrar para o filho que é bom que aquele filho retorne, porque o lugar onde ele estava é perdição para sempre, né? É condenação eterna, é muito tempo, é muito ruim, é muito, muito pesado. E aí, esse capítulo, ele vai ali falar sobre Deus deixar crescer uma planta em cima de Jonas. E aí Jonas,
porque tava ruim no lugar que ele tava muito quente. E aí ele sente aquele alívio momentâneo. Mas aí no outro dia Deus vai e corta, manda bichos, né, comerem a planta. E aí aquela planta acaba e o sol volta a crescer. Planta não, né? Provavelmente uma árvore, alguma coisa assim, que dava aquela sombra refrescante, aquele refrigério. E aí quando aquele bicho come aquela planta e aquela árvore acaba e o sol volta a queimar na cabeça de Jonas, Jonas está ali a ponto de desmaiar. Ou desmaia, não lembro, acho que chega a desmaiar de tanto sol, de tanto calor. E ele fica bravo de novo com Deus, fica bravo, por que Deus fez aquilo? E Deus vai e fala exatamente isso, você tá vendo? Tipo, esse povo não sabe diferenciar a mão da esquerda da direita. A gente precisava fazer alguma coisa, tudo de bom que você tem vem de Deus, tudo de correto, de justo que você pode pensar, vem de mim, de Deus, né? Deus falando. Deus fala, nada é por você mesmo, Jonas. A gente não pode tratar as pessoas lá fora assim, ainda que elas sejam muito más, sabe? A gente precisa ter misericórdia, até o que você consegue crer. E foi exatamente aquele filho, né? Voltando para a história do filho, meu Deus, Marina, que salada de fruta que você tá fazendo aqui hoje. Mas é porque isso eu nem tinha programado, mas é porque isso realmente tava na minha cabeça. Mas, sabe, voltando lá, e o filho pródigo vira e fala, nossa, que vergonha pro Senhor, pai, porque eu sempre tive aqui trabalhando que nem um escravo para você. E ele fala, cara, trabalhou que nem um escravo à toa, tudo que eu tenho é seu, sabe? Esse seu irmão estava perdido, estava numa situação muito pior do que você, sabe? Se você não estava satisfeito em estar ao lado do seu pai, em estar em uma casa seguro, em ter falado, puxa, graças a Deus eu não fui esse que saiu para o mundo, que saiu para a perdição, sabe? Isso é o bom, mas ainda isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Nada vem de você mesmo, nada é, ai, nossa, mérito meu, nossa, como eu sou bom, olha só, pai, como eu sou bom. Vamos começar orando, já passou metade do meu tempo, vamos ver sobre essa história, o que vocês tiram de conclusão, tá bom? Amém, Deus, obrigada por esse dia de hoje, obrigada por mais essa semana, obrigada por mais um livro que podemos concluir hoje. Obrigada pelo livro de Jonas, por ele ter nos ensinado tanto, por ele se comparar ao livro de Jesus, sabe, Deus? Jesus, por muitas vezes, ele vai falar sobre o sinal de Jonas. Então, Deus, esse é um livro profético e esse é um livro também escatológico e esse é um livro tão importante, Deus, que mais do que pensar que Jonas foi engolido por uma baleia, sabe, Deus, nós possamos ter noção do todo. Então, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos faça compreender, Deus, o valor precioso e o peso de glória que há neste livro. Colocamos diante de Ti, te pedimos, Deus, amansa o nosso coração, nos faz entender, Pai, que nada vem de nós mesmos, que nem nossa possibilidade de crer vem de nós mesmos, que tudo vem do Senhor. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim?
Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. E é assim que acaba o livro de Jonas. A gente não sabe se Jonas, se arrependeu ali com Deus, se Jonas fez as pazes com Deus. Jonas, ele estava simplesmente decepcionado. E é assim também que acaba a história do filho pródigo. Os dois do lado de fora da casa, onde estava tendo festa para o filho esbanjador, o filho lá dentro, mais uma vez esbanjando, e o filho e Deus fora. Isso fala muito, gente. Isso deve falar muito com a gente, sabe? A gente precisa ter o coração de Deus. A gente precisa orar pedindo o coração de Deus, porque as coisas que Deus faz não cabem na nossa mente. Sabe, a gente corre um sério risco de ficar decepcionado, sabe, frustrado. Aqui, Jonas teve um sucesso. Essa referência de quando ele quer morrer é a mesma referência que faz a Elias, quando Elias quer morrer. Só que Elias, lá em 1 Reis 19:4, quem quiser depois vai lá e lê. Só que Elias, ele achava que ele era um fracassado no ministério dele. Jonas não. Jonas sabia que ele foi um sucesso no ministério dele. Porém, ele não queria. Ele não queria ter sido um sucesso para aquele povo. Jonas queria talvez ter sido um sucesso no lugar de Elias, no lugar de Jeremias. Queria ter falado para o seu povo, queria ter salvado o seu povo. Jonas queria um ministério diferente, sabe? E, enfim, isso vai também falar com a gente a respeito de como a gente, Cara, é Deus que chama, é Deus quem faz, é Deus quem decide, sabe? Tem aquilo, aquele dizer do Billy Graham, que às vezes você vai ser o Billy Graham, Talvez algumas pessoas que estão aqui, ouvindo, enfim, vão ser o Billy Graham, vão alcançar uma multidão de gente. Mas talvez algumas pessoas vão ser a pessoa que ganhou o Billy Graham. E você vai ter feito, mais esforço às vezes do que o Billy Graham, mas só conseguiu ganhar uma pessoa. E aí? Mas essa pessoa ganhou o Billy Graham, a pessoa que, no caso, iria ali evangelizar boa parte da nação, Então, às vezes a gente, fica frustrado com Deus, fica decepcionado, fica chateado com Deus por causa do nosso ministério, que ele não está tendo o resultado do qual a gente queria. Não é sobre a gente, é sobre Deus. Deixa ele fazer do modo dele, sabe? Deixa ele. Vamos vigiar o nosso coração, sabe? Vamos amar o que ele está amando, vamos simplesmente nos colocar à disposição do Senhor, Amém? É isso. Consegui terminar em tempo.
É isso, gente. Mais um livro da Bíblia concluído. Creio que com sucesso. Glória a Deus. E é isso. Amanhã, se Deus quiser, a gente começa Miqueias. Não perca. Bem, bom domingo pra vocês. Vão pra igreja. Deus abençoe. Tchau, tchau.